Nosso especialista em segurança pública, doutor Laércio de Carvalho. Doutor Laércio, muito boa tarde. Bom dia, bom dia, ainda, né, Kenzo? Isso, seja muito bem-vindo, doutor Laércio. Queria muito que o senhor explicasse para a gente esse esquema que movimentou milhões de reais no emprego e na lavagem desse dinheiro que era comercializado pela droga. E assim, Brasília era um polo para comercialização, de acordo com as investigações, era isso, doutor? Com certeza, Kenzo. Há tempos nós estamos alertando as autoridades do Distrito Federal sobre a presença cada vez mais frequente de grandes organizações criminosas, do crime organizado atuando no Distrito Federal. Dessa vez, Kenzo, essa organização criminosa é originária lá no estado do Amazonas. Ela recebia o nome de Família do Norte. É uma organização criminosa estruturadíssima e a grande marqueteira dessa organização criminosa sempre foi a Cavalona do Pó, que é famosíssima lá na cidade de Manaus. Eles possuem tentáculos em estados como Maranhão, Goiás, Distrito Federal, Estado do Pará e até em alguns estados do Nordeste. Por isso chama-se Família do Norte. E qual a importância do Distrito Federal nesse circuito? Nós somos 3 milhões de habitantes, a maior renda per capita do Brasil e um mercado consumidor extraordinário no aspecto do consumo de drogas. Sem falar que geograficamente estamos no centro do Brasil. Então o Brasil é rota de passagem de droga, que vem do norte do Brasil para a região centro-oeste, por exemplo, como também ali do estado do Mato Grosso, a fronteira com o Paraguai, a fronteira com a Bolívia. Então nós estamos geograficamente em um ponto estratégico. Somos um mercado consumidor expressivo e aí é óbvio que isso desperta a atenção e o interesse dessas grandes organizações criminosas do Brasil. Essas empresas laranjas, inclusive, que lavavam todo esse dinheiro, doutor Laércio, estavam em nome de um frentista que também está arrolado nessas investigações. Essas empresas, elas funcionavam de que forma? Na verdade, Kenzo, essas empresas são todas de fachada. Isso não é novidade. Quem investiga, quem trabalha com segurança pública sabe que isso é uma prática habitual, lançar mão de pessoas simples, sem nenhuma passagem pela polícia, sem grandes ambições econômicas, aceitam qualquer mixaria, qualquer comissãozinha baixa ali para poder fornecer seus dados pessoais, CPF, etc., para que esses criminosos abram empresas de fachada que não existem na vida real, mas que são utilizadas apenas para fazer essa intermediação de capitais no que a gente chama de lavagem de dinheiro. Agora, essa organização, ela atuava, essas investigações começaram depois de uma apreensão que foi feita numa casa no Riacho Fundo, gente, no ano passado, e aí a polícia foi seguindo o caminho de toda essa droga. O trabalho da polícia foi um árduo trabalho que a Polícia Civil teve, inclusive para fechar todas essas pontas desse circo de um esquema fortíssimo de tráfico interestadual, porque assim, essa droga ela vinha de diversos pontos, né, principalmente das regiões norte e nordeste do Brasil para cá, para o Distrito Federal, e a droga era preparada, inclusive lá ou preparada aqui, doutor Laércio? A polícia já tem mais ou menos essa informação? Veja, Kenzo, os criminosos querem faturar o máximo que puderem. Então é muito comum, por exemplo, entrar no Distrito Federal, no caso da cocaína especificamente, na forma de pasta base e aqui no Distrito Federal eles multiplicarem essa droga com a adição de diversos ingredientes químicos. Por isso a operação chama-se de resina oculta, porque essa é uma das substâncias utilizadas frequentemente por esses traficantes para multiplicarem os seus ganhos através da adulteração da cocaína, que geralmente tem origem na Bolívia e na Colômbia, mas o destino final, Brasília. E essa investigação, ela apontou ainda alguns outros detalhes sobre essa questão do tipo de droga, porque havia um cardápio variado dessa droga que era comercializada pela organização. Sem dúvida, Kenzo, a droga principal que foi apreendida nesta operação, aliás, eu faço um parênteses para parabenizar a CORD, Coordenação de Repressão às Drogas, é uma unidade que orgulha a Polícia Civil do Distrito Federal. Mas a droga principal que foi apreendida aí foi o skunk, que é uma variação caríssima da maconha, né? Ela é comercializada intensamente no Distrito Federal, tem um valor econômico elevado,
né, o haxixe e o skunk, e aí a polícia dá um duro golpe no crime organizado ao apreender essa grande quantidade de droga, mas principalmente, como você falou bem, fechando o ciclo no rastro da finança da organização criminosa. O maior golpe que a Polícia Civil do Distrito Federal dá nessa organização é bloqueando contas bancárias, é localizando essas bets, que são bets falsas, fakes, que são utilizadas para a lavagem de capitais. Ok, doutor Laércio, a gente continua falando um pouco mais sobre segurança pública. Já já a gente volta a falar sobre um outro assunto. Doutor Laércio, queria te chamar mais uma vez aqui para a cena, para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa situação, porque a gente está vendo um flagrante da câmera de segurança que mostra o exato momento em que o homem acaba cometendo esse furto, né, a essa adolescente, a essa estudante que estava a caminho da escola, mas a gente percebe ali que ele viu a oportunidade, né, doutor Laércio? A oportunidade de realmente pegar o celular da vítima, porque a vítima estava ali caminhando mesmo e brincando até com o celular na mão numa rua deserta. Não dá para vacilar, né, doutor Laércio? É verdade, Kenzo, isso é chamado crime de oportunidade. O marginal está a uma certa distância, percebe o descuido da vítima, que, aliás, Kenzo, é um comportamento muito frequente, muito comum nos dias de hoje, apesar dos nossos alertas. Ficar caminhando na via pública com o celular caríssimo, distraído, olhando o vídeo, olhando o joguinho, numa situação de completa distração, é como se fosse um convite para que o marginal oportunista ataque. Então, a gente quer deixar essa orientação para os cidadãos, principalmente mais jovens, né? A moça, a gente vê que é uma moça bem jovem, né? Cuidado, não ande distraído na via pública, porque as ruas do Distrito Federal não são seguras para você adotar esse tipo de comportamento. Todo cuidado é pouco, doutor Laércio. É importante a gente ressaltar isso, porque muitas vezes a gente acha que, e a gente vive realmente o Distrito Federal, se a gente for comparar com outras unidades da federação, a gente vive até de uma forma bastante segura aqui em vários pontos, né? Não só no plano piloto, como em várias cidades também. Mas não dá para dar mole, porque aí acaba que o criminoso vê a oportunidade, como o senhor disse, de crime de oportunidade mesmo, vê a chance de se dar bem. Olha uma rua deserta como essa, se a gente colocar a imagem mais uma vez, a gente consegue visualizar que a rua está deserta, apesar de ser, ainda está claro, ainda está a luz do dia ali, a rua está deserta, não passa ninguém. E aí o criminoso olha a situação e fala assim, não tem como deixar passar, vai lá e leva, né? É verdade, Kenzo. Sabe qual é a nossa maior preocupação com um crime de ocasião desse? O que ocorreu aqui na Asa Sul. É a pessoa esboçar algum tipo de reação diante do criminoso, porque ela tem aquela tendência natural de preservar seu patrimônio, de tentar impedir o desfecho, ou seja, o roubo, e aí acaba entrando em atrito com o criminoso e nessa hora o criminoso pode ter uma reação violenta e isso pode terminar em uma tragédia. Esse é nosso maior medo, daí porque orientamos as pessoas a não se colocarem nessa condição de fragilidade. Valeu, doutor Laércio. Já já a gente volta a conversar. Eu queria conversar sobre esse assunto que eu vou chamar agora. Então já já eu lhe aciono mais uma vez, tá certo? Sigo falando sobre esse assunto, mas volta aqui comigo, doutor Laércio. As pessoas precisam entender melhor sobre tudo isso, né? Porque, afinal de contas, o novo alvo agora dos criminosos é esse, então. É furtar a energia de algumas regiões. Há uma variação de energia para o morador que está ali pagando regularmente a sua conta de luz e ele não entende por que está tendo essa variação, o que está tendo essa queda de energia. É exatamente por conta desses supercomputadores ligados, acompanhando o mercado das criptomoedas que puxam muita energia e muita dessa energia acaba sendo furtada também. Com certeza, Kenzo, além dos prejuízos econômicos para a companhia elétrica, que são prejuízos milionários, nós temos que falar sobre o prejuízo que os empresários e os moradores daquela região sofrem com as constantes quedas de energia. Então, veja, essa mineração de criptomoedas é uma atividade extremamente lucrativa. Por que será que esses criminosos, ao invés de se instalarem de maneira regular, escolheram um local distante, uma região de chácara, para instalar seus equipamentos, com a finalidade de desviarem grande quantidade de energia elétrica, sem terem aí que assumir os custos financeiros dessa operação? Então está aí a Companhia de Energia Elétrica, junto com a Polícia Civil, dando uma resposta para a sociedade. Se você quer minerar criptomoeda, você tem que arcar com os custos da energia elétrica usada para isso. Esse deve ser o grande desafio, inclusive, da polícia e da Neoenergia, identificar esses laboratórios clandestinos, doutor Laércio.
Com certeza, apesar, Kenzo, que isso não é uma atividade muito difícil, porque as companhias energéticas, elas têm pleno controle da energia que é consumida em cada região, quem são os destinatários dessa energia e se estão remunerando adequadamente isso daí. Então, tanto a polícia como as companhias elétricas, elas conseguem chegar nesses criminosos como chegaram nesses espertalhões aí. Lá de São Sebastião. Obrigado, viu, doutor Laércio? Obrigado, pelas Kenzo. informações. Até a próxima Obrigado, oportunidade. até a próxima. Valeu.